Então, vamos começar a nossa aula de hoje sobre ligação gênica e alterações cromossômicas e, como eu acabei de falar, falando sobre divisão celular. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre divisão celular, sobre a mitose e depois vamos falar um pouco sobre a meiose, tá? Vou passar um pouco rápido nesse conteúdo, porque é um conteúdo que vocês já têm, eu só preciso que vocês tenham esses conceitos muito bem fundamentados, né? Muito bem aí compreendidos. Então, para falar de divisão celular, a gente tem que relembrar, né, que toda célula ela passa pelas fases do seu ciclo celular, né? Então, a célula ela passa por fases do ciclo celular e dentre eles vai estar aí a intérfase e a divisão celular. Então, ou a célula ela está se dividindo em divisão celular ou ela está na sua intérfase, né? Esse período aí que ocorre aí entre as divisões celulares, tá? Na intérfase, né, nós temos aí 3 fases que ocorrem dentro da intérfase, que é a fase G1, a fase S e a fase G2. Tá? Dentre essas fases, né, a mais importante é a fase S, porque ela é a fase em que ocorre a duplicação do DNA, né? A replicação, aquilo que a gente falou tanto, né? A formação lá dos replissomos, as bolhas de replicação acontecendo, a replicação do DNA acontecendo ali na célula. Então, isso vai acontecer ali durante a fase S, vai demandar ali um tempo para que essa célula se duplique completamente, ainda mais se for uma célula que tenha um DNA grande, né? Como, por exemplo, uma célula humana, que tem aí 23 pares de cromossomos para serem duplicados, né? E isso vai acontecer durante a fase S, que é uma fase de duplicação do DNA, tá? E a fase G1 e G2, que também tem na intérfase, simplesmente são as fases que ocorrem antes da duplicação e depois da duplicação. Então, antes da duplicação, a célula está ali, né, crescendo, se preparando para se replicar, e depois da duplicação, ela vai ter aí a sua fase G2, em que ela vai estar se preparando para entrar na fase de divisão celular. Tá? Além disso, a gente também tem a possibilidade da fase chamada de G0, né? O G0, ele é simplesmente, né, quando a célula ela entra, depois da sua divisão celular, ela entra na sua interfase, mas ela não sai da interfase dela, ela não chega a duplicar o DNA, ela permanece em G0 por um longo período, até algum estímulo acontecer para que ela entre, né, na fase S e depois possa se dividir, ou ela mantém ali sempre no G0 até o final da sua vida, como é o caso, por exemplo, dos neurônios, né? As células muito especializadas são comumente as células que entram em G0 e ficam em G0 ou por um longo período ou durante toda a sua vida, que é no caso, por exemplo, dos nossos neurônios. Os neurônios eles permanecem em G0, a gente só tem a possibilidade de perder neurônios, mas não que eles se dupliquem, tá? E a fase de divisão celular, ela vai ser aí subdividida, né? É chamada de fase M ou fase de divisão celular, né? E aí a gente vai ter a mitose acontecendo em 5 fases, tá? Que vão acontecer. São 4 fases, na verdade. Eu não considero muito essa prometafásica, não, né? A prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? E a citocinese, que é o finalzinho ali, né? O fechamento ali da divisão celular, tá? Em média, a divisão celular é uma etapa que ocorre mais rapidamente dentro do ciclo celular, corresponde a 5% do ciclo celular total de uma célula, e em 95% do tempo a célula vai estar nessa intérfase, né? E em muitos casos, mais ainda, né? No caso dos neurônios, não vai estar sempre ali na intérfase ali em G0. Só para relembrar, então, falando um pouco mais da intérfase em si, né? Que a gente tem a G1, S e G2, né? Então, sempre G1, S e G2. Aqui está sendo mostrado um gráfico em que a gente tem a quantidade de DNA que essa célula vai ter ao longo das fases do ciclo celular. Então, dá para a gente entender que em G1, ou G0, né, também, a célula vai estar com a quantidade de DNA normal que ela apresenta. Então, se for uma célula diploide lá, né, ela vai ter um par de cada um dos seus cromossomos, tá? E quando chega na fase S,
todos esses cromossomos vão ser duplicados, né? Aí vai acontecer aqui, por exemplo, está sendo mostrado para um cromossomo, que vai estar lá na G1, e quando entrar a fase S, eu vou estar acontecendo aqui, olha a nossa forquilha de replicação, né? A duplicação desse cromossomo na G2, né? Então vai acontecendo, né, esse aumento da quantidade de DNA na célula até que ela realmente se duplica. Se eu tinha uma quantidade aqui que está mostrada por C, ao final da fase S eu vou ter, e na fase G2 eu vou ter o dobro, né? Tá duplicado. Então eu vou ter o dobro de DNA. Então aqui, ó, foi feita a duplicação desse cromossomo. Tá? Ele está duplicado aqui, naquele formato de xizinho, né? Um centrômero único com as suas cromátides irmãs. Tá? Só relembrando. E aí depois a gente vai ter o momento realmente da divisão celular, a fase M, que está aqui em rosinha, e você tem a redução dessa quantidade de DNA pela metade na célula. Por quê? Porque ela se dividiu. Tá? Então tem a separação dessas cromátides irmãs em duas células diferentes, ela vai voltar a ter a mesma quantidade de DNA que ela tinha lá no início. Tá? E a divisão celular em si, né, a mitose, a gente vai falar um pouquinho mais da mitose, que é a mais comum, né, vai acontecer nas bactérias, né, os organismos que fazem a reprodução assexuada, vai acontecer em nós também, né, em quase todas as nossas células somáticas, vai estar acontecendo aí mitose, né, divisões celulares na célula mãe gerando células filhas idênticas, né, por divisões celular do tipo mitose. A meiose, ela é específica, ela vai acontecer para a produção de gametas, de células sexuais, né? Só na gametogênese, é uma coisa mais específica. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro de mitose. Na mitose, a gente vai ter aí, então, as 4 fases, né? Que eu falei, a prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Em células humanas, a mitose ela costuma durar aí entre 30 e 60 minutos, né? Esse período aí de divisão celular dela completamente, começando a prófase até o final ali da telófase, da citocinese, tem ali 30 a 60 minutos normalmente. Por quê? Porque é uma célula bem grande, né? Isso vai ser um tempo menor para células que forem menos complexas, mais simples, como os procariotos. Então, vamos passar por essas fases aí da mitose. A prófase. A prófase é a primeira. Pró vem antes, né? É a que vem antes, né, de tudo. Então, é a primeira, é a prófase. O que vai estar acontecendo na prófase? A gente já sabe que a gente já passou pela G2, passou pela fase S, pela fase G2, os cromossomos estão duplicados, tá? E para que ocorra a divisão celular, vocês já sabem que os cromossomos vão ter que estar no seu último grau de condensação. Então, eles têm que estar no último grau de condensação completamente condensados. Na prófase é que isso vai ocorrer, essa finalização aí, né, essa condensação até o último estágio para esses cromossomos vai acontecer aí na prófase. Então, vejam aqui que os cromossomos eles não estão completamente condensados, eles estão parcialmente condensados e essa condensação está acontecendo, tá? Aí, durante a prófase, ao final dessa condensação, né, aí a gente vai entrar na próxima fase. Além disso, a gente vai ter aqui uma outra coisa importante a gente comentar, é que são aí os centríolos, né? Os centríolos é que vão aí guiar a divisão celular em si, tá? E esse conjunto de centríolos que a gente chama de centrossomo, tá? Cada célula ela vai ter um centrossomo em si. Durante a fase S, assim como o DNA, ele vai ser duplicado também, tá? Vão ser produzidos aí um novo centrossomo, para que essa célula agora tenha 2 centrossomos, né? Para que guiar essa divisão celular, essa segregação dos cromossomos, um para cada, né? Para cada um desses centrossomos, para formar essas novas células, tá? Então, ele é meio que um guia espacial, né? Pense assim, um guia ali, né? De localização para os cromossomos se entenderem para onde é que eles têm que migrar, tá? E entre os centrossomos vai acontecer a formação dessa fibra do fuso mitótico, né? O fuso mitótico, essas fibras aí do fuso, são formadas entre esses aí centrossomos. Então, assim é que eles conseguem se ligar lá, essas fibras se ligam no centrômero dos cromossomos, né, para, então, deslocá-los, tá? Então, eles vão estar na prófase sendo formados, eles já foram formados completamente, eles vão estar migrando para os polos da célula. Enquanto isso, os cromossomos estão terminando a sua condensação até o máximo estágio.
Já na metáfase, aconteceu esse processo que eu falei. Então, olha, os centrosomos estão já nos polos da célula, um em cada polo, vejam, tá, um no polo direito, outro no esquerdo. Poderia estar para cima e para baixo também. A importância é que eles estejam de opostos, né, na célula. E o fuso mitótico, né, tá ali entre esses centrosomos. Então, vejam aqui fusos que estão sendo representados em amarelo e tem esses também que estão sendo representados em pretos, que estão de fato ligados ali no centrosomo desses cromossomos. E os cromossomos agora completamente condensados, eles estavam terminando de se condensar na prófase. Agora eles estão completamente condensados, tá? Eles vão estar na metáfase, sim, caminhando e chegando na metade ali, né, na placa equatorial, né, da célula, né? Então, no meio da célula. Então, o centrosoma ele dá a guia de quais são os polos, ele guia quais são os polos, então ele determina onde é que vai ser o equador. Então, se eu sei onde é o polo norte, onde é o polo sul, eu sei onde é o equador, no meio, né? Então, eu sei onde é um polo, eu sei onde é outro. Então, eu vou ter o equador da célula ali no meio e os cromossomos eles vão se encaminhar para esse meio. No caso da mitose, como é que isso vai acontecer? Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma célula que tem 4 cromossomos. Se ela é uma célula diploide, vamos supor, ela tem aí 2 pares. Então, esse, por exemplo, seria um par de cromossomos e esse seria um outro par. Nesse caso da mitose, esses cromossomos vão estar alinhados não em pares. Eles não vão estar alinhados em pares, eles vão estar completamente alinhados. Todos eles vão estar alinhados no equador da célula, tá? Para que ocorra essa divisão celular do tipo mitose, tá? Então, é importante a gente notar que cada um desses cromossomos está alinhado dessa forma e cada um deles está ligado aos 2 centrosomos. Tá? Então, a gente tem cada um desses cromossomos, vejam, eles estão duplicados, tem 2 cromátides irmãs, cada um deles, e o centrosomo desse cromossomo duplicado está ligado dos dois centrossomos. Desculpa, o centrômero desses cromossomos está ligado nos 2 centrossomos. Tá? Então, vejam aqui, ó, ele está ligado tanto a esse quanto a esse aqui. Tá? Isso vai ser importante para a etapa seguinte, que é a etapa chamada de anáfase. A anáfase é o quê? É o encurtamento desses microtúbulos, dessa fibra do fuso mitótico que está ligada lá no centrômero do cromossomo. Ela se encurta mesmo aqui, ó. Veja, né? E aí esse cromossomo faz até esse movimento, né? Porque ele está sendo arrastado nessa direção aqui da seta, tá? Por um encurtamento. Então, a gente tem uma fibra aqui que é formada por proteínas e vai acontecendo realmente essa liberação dessas proteínas. Ela vai encurtando esse filamento e puxando essa cromátide, tá? Então, ele puxa uma cromátide para um lado e a outra cromátide para o outro, porque a gente tem, né? Como eu falei, o cromossomo ele vai estar, nesse caso aqui da mitose, ele vai estar ligado aos 2 centrossomos. Então, quando eu encurto para os 2 lados, eu vou puxar uma cromátide para um lado e a outra cromátide para o outro lado, tá? Então, essa é a anáfase. A anáfase é esse encurtamento, essa puxada dos cromossomos. E a telófase já é a fase final. Acabou de puxar ali, então já está tudo começando a se movimentar para que a célula volte à sua vida normal, à sua intérfase, né? Que é o quê, né? A membrana plasmática, né, tá começando a fechar, que a gente chama de citocinese. Quando ela fecha completamente é a citocinese, né, da célula. Mas a gente já vê aqui, ó, os cromossomos, eles já começam a descondensar, tá? Na telófase. Então, ainda está terminando ali a citocinese de acontecer, eles já começam a descondensar esses cromossomos, já somos uma célula aqui, nós precisamos da informação genética que está contida nesses cromossomos. Quando eles estão no último estágio de condensação, a informação genética não está disponível para acontecer transcrição, para acontecer síntese de proteína, síntese de RNA ribossomal. E a célula precisa disso, então é por uma fase, né? Essa condensação máxima acontece por um curto período, e assim que aconteceu essa divisão, então ainda na telófase, ela já começa a descondensar os cromossomos, tá? Começa a refazer ali a carioteca, a membrana nuclear, para dar início, para sair realmente dessa etapa de divisão celular, tá? Que é a telófase, então. E eu trouxe aqui um videozinho
microscópico que você né, observado uma célula em divisão celular para microscopia. Não sei se vocês já viram antes, mas é bem legal. O que acontece é o seguinte, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu queria falar. O que acontece é o seguinte, aqui, essa célula ela vai entrar em divisão celular. Então, vejam aqui a célula, tá? Esse aqui é o núcleo da célula, tá? Dentro do núcleo a gente já tem o DNA. Vejam que o DNA ele tá parecendo meio amorfo, é porque ele tá aqui descondensado. A célula tá ainda, fez a duplicação, tá no G2, vai entrar na prófase, tá? E ele tá ainda descondensado, tá? E aí vai acontecer, eu vou dar play aqui, vai acontecer a condensação, né? Na verdade, é só essa imagem, né, de antes, né? E aí já ele condensado na prófase, já terminando a prófase, terminando de condensar e migrando para o equador da célula, tá? Então vejam, agora aqui ele está condensado, tá? Então já consegue observar os cromossomos depois dessa condensação. E aqui eles já vão estar migrando para o equador da célula. Tá? Aqui eles já estão migrando para o equador da célula, já chegando na metáfase. A metáfase é aquele momento, né? A placa metafásica que a gente chama, é o momento em que ela está certinha no equador da célula, todo mundo, para acontecer a anáfase, né? Então, aqui está acontecendo a migração para o equador da célula. Vejam que aqui tem um cromossomozinho que ele está meio perdido, ele vai por último para o meio. E aí vai acontecendo isso, essa migração, até que todos eles estejam isso, ó. Pronto, todos eles agora estão no centro ali, né, no equador da célula, prontos para ocorrer, aqui é a metáfase, para ocorrer a anáfase, tá? Tem vários na internet, Larissa. Se você achou bem legal, procura que você vai ver. Né? Deixa eu passar o slide. Ah, sim. Agora aconteceu a anáfase. Vocês viram? Vou voltar. É muito rápido, né? E aí, já acontecendo a telófase, ao finalzinho da telófase, ó, nem terminou ainda de completamente, né? Tá terminando a telófase, olha, os cromossomos descondensando, tá? Já estão descondensando, a célula já está descondensando os cromossomos para usar essa informação genética, tá? Completamente descondensados aqui. Se quiserem ver de novo, ó, estava na metáfase, agora a anáfase vai encurtar os microtúbulos, vai puxar os cromossomos, ó, puxou. A dar um para um polo, formei as minhas células filha, tá? Telófase, descondensando os cromossomos, e passou. Beleza? Mitose, beleza? Vamos passar então para a meiose. A meiose já vai ser, né, um tipo de divisão celular específico, que é para formar células sexuais ou gametas. Então, elas vão acontecer com células específicas, tá? Vão acontecer lá essas nossas glândulas aí que formam os gametas, né? Tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, tá? E aí tem algumas diferenças que vão acontecer na meiose em relação à mitose, né? Na meiose a gente vai ter o fenômeno aí da recombinação homóloga ou crossing over, tá? Que a gente também chama de quiasmas, né? Que vai acontecer entre os cromossomos homólogos. É uma permuta gênica, uma troca de informação gênica entre cromossomos, aqueles cromossomos homólogos, né? Aqueles que são parecidos, mas não são idênticos, né? E essa troca aí de informação genética que vai ser responsável pela variabilidade genética dos gametas. A gente já vai falar um pouquinho de variabilidade genética hoje também. E também é importante saber que a divisão celular do tipo meiose, né, para a gente gerar um gameta, então a gente pegar uma célula diploide duplicada, então ela é uma 2N que está duplicada, e gerar gametas que vão ser haploides, que vão ser N, né? Então cada uma célula dessa diploide vai gerar 4 gametas haploides, tá? Então, para que isso aconteça, são 2 eventos de divisão celular que vão acontecer. A primeira divisão meiótica e a segunda divisão meiótica. Por isso que a meiose ela é dividida em 2 etapas, na meiose 1 e na meiose 2. E cada uma dessas, né, nessas etapas de meiose 1 e meiose 2, vão ter essas subfases, né, essas subetapas que a gente acabou de falar. A prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase,
Só que você vai ter aí na meiose 1 a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, tá? E aí eu quero que vocês prestem atenção aqui, na metáfase 1, tá? Então, na metáfase 1, cada cromossomo, ele vai estar ali, cada cromossomo duplicado, eles vão estar alinhados em pares e vão estar ligados a apenas um dos centrossomos, tá? Então, é isso que eu quero que vocês observem, porque isso vai ser importante para a nossa aula de hoje. E, claro, no final da meiose 2, ao final de todas essas duas divisões meióticas, você vai ter aí 4 células filhas haploides, né, com metade dos números de cromossomos da célula mãe, que era diploide. Então, vamos pensar isso dentro, né, da ideia ali da célula humana, né, trazendo aí o nosso exemplo das células humanas. Então, nas nossas células humanas, aqui está sendo representada uma célula de um indivíduo do sexo biológico masculino e uma célula do indivíduo do sexo biológico feminino, tá? Então, cada uma das nossas células, né, vão ter aí 46 cromossomos, 23 pares dos cromossomos. Então, vejam aqui que para o par, a gente temos aqui um par para o cromossomo 1, um par do cromossomo 2, até o 22, que são os autossômicos, e um par sexual. No caso do sexo biológico masculino, a gente vai ter aí um X e um Y, e no caso do feminino, a gente vai ter um par de cromossomos X, tá? Então, essa célula aqui é uma célula que não está duplicada, vejam, né? A gente tem um par para cada um deles contendo apenas uma cromátide irmã, normais ali, tranquilos, e cada uma dessas células vai passar pela fase S, né? Vai duplicar para depois gerar na divisão meiótica. Então, essas células que são aqui diploides, né? No nosso caso, 2N, vão gerar aí 4 células, né? 4 gametas, células do tipo gametas, ou células sexuais, ou gametas, que vão ser aí haploides, N, tá? Então, no caso do sexo biológico masculino, vão ser gerados aí os espermatozoides, e no caso do sexo biológico feminino, os óvulos, tá? E aí, né, cada um desses gametas vai ter aí 23 cromossomos apenas, não vai ter um par de cada um, vai ter só 23, vai ter um de cada um, tá? 22 autossômicos e um dos sexuais, tá? Então, no caso, né, do sexo biológico feminino, você só vai gerar óvulos com cromossomo sexual X, porque ela só tem X, tá? Mas aqui, nesse caso, os espermatozoides podem estar carregando tanto um cromossomo X ou um cromossomo Y, junto com os 22 autossômicos. E aí, o que vai acontecer? Então, dessas duas indivíduos aqui, geraram os seus gametas com 23 cromossomos, espermatozoide e óvulo, tem a fecundação. Depois da fecundação é que eu vou gerar um zigoto, uma célula ali, que vai se desenvolver em um indivíduo que vai ter 46 cromossomos. É por isso que a gente precisa que ocorra essa redução ali, né, para um conjunto, para depois a gente formar um indivíduo com 2 conjuntos, restabelecer aquilo que, né, idêntico ali ao pai e à mãe, com 46 cromossomos. Sendo que 23 deles vão ser desse tipinho azul aqui, que esse indivíduo obteve do espermatozoide lá do pai. E 23 deles vão ser obtidos a partir desse óvulo, né, que teve lá da mãe, tá? Então, uma combinação aí diferente formada para formar esse indivíduo, tá? Vamos entender, então, as fases agora realmente da meiose. Quando eu estou falando, então, de meiose, aqui eu estou mostrando a prófase 1, tá? Na prófase 1 é que acontece o quê? Né? Os cromossomos estão terminando a sua condensação e migrando. Né? A gente falou isso na mitose. Na meiose, a prófase 1, acontece um outro evento importante, tá? Que é uma aproximação dos cromossomos homólogos. Eles precisam se aproximar, até mesmo para que ocorra a metáfase também. Eles precisam se aproximar, e nessa aproximação que acontece já na prófase 1, tá vendo? Eles vão se juntando em parzinhos, tá? E nessa aproximação é que vai acontecer aí as quiasmas, tá? Que vai acontecer a recombinação homóloga, tá? Que eu falei, essa troca, essa permuta gênica entre esses cromossomos. Então, aqui a gente tem, essa célula é um exemplo em que a gente tem aqui 2 pares de cromossomos nessa célula apenas. Um par é o par cinza, tá? Que a gente tem um cinza escuro e um cinza claro.
o cinza escuro e o cinza claro, lembrando, não são idênticos entre si, eles são homólogos, têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, os mesmos genes dispostos, mas podem ter alelos diferentes entre cada um deles, né? Por isso eles são homólogos, não são idênticos, o cinza escuro e o cinza claro. Cada um deles está duplicado, porque se eu estou na pró-fase 1, eu passei pela fase S, então eu estou aqui com ele duplicado, por isso que ele está naquele formato de xizinho, por isso que eu tenho duas cromátides irmãs para cada um deles, tá? E aí esses homólogos do parzinho cinza, eles se juntam, bem como esses homólogos aqui, que são esses, estão um pouquinho diferentes, vejam até que eles têm o centrômero numa posição diferente, são homólogos entre si também, esse vermelho e amarelo, que eu vou chamar do par colorido. Então, a gente tem o par colorido e o par cinza, tá? Eles vão se aproximar na pró-fase 1 e vão trocar a informação genética, tá? Vai acontecer a permuta gênica. Vejam aqui que eles estão encostando um no outro e ocorrendo essa quebra e ligação, né? Essa troca entre eles, tá? E isso de fato acontece. Essas quiasmas, elas foram observadas microscopicamente, tá, pessoal? A gente não inventou que isso acontece. Isso de fato acontece e foi observado, tá? Veja aqui, por exemplo, microscopicamente observado aí, 2 cromossomos homólogos. Olha como eles estão entrelaçados entre eles, né? Formando justamente essas várias quiasmas. Às vezes não é uma só, são várias que podem estar acontecendo ali, tá? Então, vejam aqui, ó, entre 2 cromossomos homólogos, aqui seria a microscopia em si, né? Aqui um desenho que seria uma interpretação, né? Que você teria aqui um cromossomo mais claro e esse mais escuro, eles são homólogos entre si. Aqui a gente tem os centrômeros e olha, tá acontecendo uma quiasma aqui, 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 tá? Isso vai acontecendo ao longo do cromossomo, tá? E aí, as quiasmas vão acontecer, então, na pró-fase 1, elas vão terminar completamente ali ao final da pró-fase 1. Vejam que no final, né, a gente tem, né, o cromossomo cinza claro, por exemplo, aqui, né, agora ele está com uns pedacinhos também de cinza escuro. Ele fez essa troca com esse cromossomo homólogo a ele, tá? E aí, ao final da pró-fase 1, vai vir a metáfase. Então, no final da pró-fase 1, ó, os centrossomos já estão chegando ali no polo e os cromossomos homólogos estão aí começando a se encaminhar para o meio, para o equador da célula, em pares, tá? Então, a diferença agora da mitose para a meiose é principalmente agora também o crossing over, né? E também a metáfase 1, em que eles vão estar dispostos no equador da célula em pares, tá? Então, aqui a gente tem o par cinza e o par colorido, tá? E vejam que cada um desses cromossomos duplicados está ligado a apenas um dos centrossomos, e não aos 2. Apenas um. Esse está ligado nesse centrossomo e esse está ligado no outro centrossomo. E aí vai acontecer a primeira divisão meiótica de fato, que é aí a anáfase puxando, a anáfase 1 puxando, separando quem? Separando agora cromossomos homólogos. Não está separando cromátides ainda, está separando cromossomos homólogos. Então, na primeira divisão meiótica, eu separo cromossomos homólogos, tá? Eles fazem aquela quiasma e depois se despedem. Adeus, você vai para lá, eu vou para cá, tá? E aí, você separa, então, esses pares, o par cinza e o par colorido estão sendo separados. E vão formar aí 2 células, tá? Depois da telófase, citocinese, formei 2 células. Essas células, elas estão aí já com um número de cromossomos, já a metade do número de cromossomos que estava inicialmente. Se eu tinha inicialmente uma célula ali com 4 cromossomos, né, duplicados entre si, agora eu tenho 2 cromossomos duplicados em cada uma dessas células, tá? Sendo que não tenho mais par de homólogos. Agora eu tenho um cromossomo de cada tipo, duplicado. Na meiose 2, aí é que vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Aí agora sim, na meiose 2, a gente vai ter uma divisão mais parecida com a mitose, em que os cromossomos aí duplicados vão estar ligados aos 2 centrossomos. Então, quando ele está ligado aos 2 centrossomos, é porque vai ocorrer a separação de quem? Das cromátides irmãs.
Então, as cromátides irmãs vão ser separadas agora aqui. Então, estou mostrando a metáfase 2. Teve a prófase 2 também, tá, pessoal? Só não mostrei porque não tem nada de especial nela. Eles terminam a sua condensação e vão lá, se encaminham para formar a metáfase 2. Se alinham no equador da célula, não mais em pares, e são separadas as cromátides irmãs na anáfase 2. E agora essas duas células vão formar 4 células. Cada uma delas vai formar 2. Tá? E dessa vez, essas 4 formadas vão ter aí apenas um cromossomo com uma cromátide só de cada tipo. Ele vai ser aí, vão ser aí células haploides, N. Tá? Deu para entender bem, pessoal? A gente ainda vai repassar mais isso ao longo da aula. Agora vamos correlacionar essa divisão celular aí meiótica com a segregação independente lá, a segunda lei de Mendel, algo que a gente já falou na primeira aula do nosso módulo, mas eu vou repetir aqui para a gente poder entrar dentro do assunto direitinho. Então, revisando o que a gente já falou, é que a segregação independente ela foi observada por Mendel quando ele fez aqueles cruzamentos para 2 características. Tá? Então, no cruzamento que ele fez para 2 características, ele observou que os alelos, né, de 2 genes diferentes, eles também segregavam de forma ali independente. Tá? E vamos dar o exemplo que a gente também viu naquela aula, né, na primeira aula do módulo, que é dos cruzamentos aí de ervilhas, então para as características 2, né, a cor e a forma das sementes. Então, a gente tem aqui o cruzamento da nossa geração parental P, linhagem pura homozigótica, né? Uma ervilha aí, né? Uma planta com ervilha amarela e lisa. Então, ela é Yzão, Yzão, Rzão, Rzão, Y sendo para cor e R sendo para forma, tá? E a gente tem a ervilha que é verde e rugosa, Yzinho, Yzinho, Rzinho, Rzinho. Ela é verde para cor e rugosa para forma, né? E aí ela tem, então, essas características, as duas sendo recessivas, verde e rugosa, e lisa e amarela sendo as dominantes. Então, essas duas, essa geração P foi cruzada aqui. E quais são os gametas que vão ser produzidos pela geração P? A geração P, a geração parental, por ser homozigota, ela só tem um alelo idêntico, ela tem lá no seu par lá, né, de homólogos daquele cromossomo, mas ela só, tanto num par quanto no outro, ela tem exatamente o mesmo alelo, ela só tem esse alelo, no caso daqui, né, só tem o alelo Yzão e Rzão, e essa outra aqui, parental, tem somente o alelo Yzinho e Rzinho. Então, ela só pode gerar um tipo de gameta para essas características que a gente está observando. Então, ela só pode gerar Yzão, Rzão, e essa daqui só pode gerar Yzinho e Rzinho, tá? E aí vai acontecer o cruzamento com esses gametas vão se fundir e vão formar quem? A prole, que vai ser completamente heterozigota, né? Eles vão fecundar e vão formar os indivíduos da geração F1, que vai ser completamente heterozigota, vai ser 100% com esse genótipo aqui, Yzão, Yzinho, Rzão, Rzinho, logo um fenótipo, né, dominante de amarelo e lisa, completamente aí na geração F1, tá? E aí o que Mendel se perguntou foi se, agora que eu vou cruzar essa F1, né, com ela mesma, fazer uma autofecundação, e aí esses gametas que essa geração F1 vai poder formar, já que agora ela é uma heterozigota, ela não tem somente, né, um tipo de gameta, ela não tem somente um tipo de alelo, ela tem 2 alelos diferentes para cada uma desses genes, né? E aí, será que essa geração F1 ela só vai ser capaz de gerar aí gametas idênticos àquelas que ela recebeu dos seus progenitores? Então, só vai poder gerar esse tipo de gameta aqui, que formou ela? Ou será que ela vai também poder aí gerar alelos, né, uma combinação independente desses alelos, uma segregação ali independente, que forme aí uma combinação diferente desses alelos aí para formar a sua prole, né? E aí gerando então a prole F2. Então então teria a hipótese da segregação, que seria dependente, que seria a hipótese de que somente os gametas, né, do tipo parentais seriam formados, então ela só poderia formar gametas idênticos àqueles que formaram ela, que formaram essa F1, tá? Então somente esses 2 tipos de gameta aqui. E se assim fosse, tendo um cruzamento F1 com F1, a gente teria um quadrinho de Punnett aqui mais simples,
tá? Eles teriam uma proporção fenotípica 3:1, tá? De 3 amarela lisa para 1 verde rugosa. Vejam que a gente só conseguiria ter, então, formar, né, os fenótipos amarela lisa e verde rugosa, que são os fenótipos parentais, tá? Mas não foi isso que Mendel observou, tá? Para essas características, ele não observou isso. Ele observou o que seria a hipótese seguinte, que é a hipótese da segregação independente, que foi o que de fato ocorreu. E então, na segregação independente, não apenas os gametas do tipo parentais foram formados, YzR, YzR, tá vendo? Mas também são formados os gametas que a gente chama de recombinantes, os gametas YzR e YzR. Então, eles segregam de forma independente e ela consegue formar esses gametas que são aí diferentes do que ela recebeu aí dos pais, tá? Uma combinação entre, né, um cromossomo, né, que veio lá carregando o alelo Y, combinando com esse outro cromossomo aqui que trouxe o alelo R. E aí eu formando esse gameta aqui, né, do outro lado também formando esse outro que é recombinante, tá? Então, nesse tipo de cruzamento da F1, com essa segregação independente, é que a gente tem justamente aquilo que a gente conversou bastante nas últimas 2 aulas, né? A gente vai ter as possibilidades de gerar gametas Y com R, Y com Rzinho, Yzinho com Rzão, Yzinho com Rzinho, tá? Então, eles vão cruzar entre si aqui e formar, né? Aí, no caso, um quadrinho de Punnett de 4x4, aí a gente tem 16 entradas nesse quadrinho, e quando a gente for fazer essa combinação, a gente vai ver que vamos formar aí uma proporção fenotípica de 9:3:3:1, formando aí 4 fenótipos diferentes, o fenótipo amarela lisa e verde rugosa, que são similares aos parentais, e fenótipos aí recombinantes, né, de verde lisa e amarela rugosa, tá? Então, esses fenótipos aqui que são necessariamente obtidos por gametas aí parentais, tá? Na proporção fenotípica 9:3:3:1, tá? Isso porque esses gametas que são gerados, né, tanto esses parentais quanto esses recombinantes, são gerados em uma proporção idêntica, tá? Tem tanto a chance de eu ter esse, como ter esse, como ter esse, e iguais, né, tem iguais chances de ter cada um desses 4 gametas. Beleza? E aí, trazendo isso, agora juntando, né, o que a gente falou da meiose com esses padrões de herança que o Mendel observou, a gente teria o quê lá? Os tais fatores de Mendel, que a gente já conhece, né? Por exemplo, para o gene A e para o gene B, teremos os alelos Azão e Azinho aqui. Então, a gente consegue correlacionar isso com os cromossomos, tá? Com a base, né, cromossômica ali dessa herança. Então, a gente vai ter um par aí de homólogos. Então, a gente tem esse cromossomo aqui, que é um cromossomo grandão, metacêntrico, que tem aí um par de homólogos, tá? Então, eu tenho um par dele, e em um deles eu tenho um alelo azão, e no outro eu tenho um alelo azinho, para essa célula, tá? E aí acontece a segregação igual, que é a primeira lei de Mendel, tá? E que ele observou que esses alelos aí diferentes entre si, eles segregam de forma independente. Então, a gente pode tanto gerar aí, né, na hora de gerar os gametas. Então, aqui, por exemplo, está sendo mostrada a anáfase 1 da meiose, né? Você vai separar esses homólogos, depois separar as cromátides irmãs. Então, vão segregar aí de forma igual os 2 alelos, tá? Então, vou ter sempre proporção aí igual, posso tanto doar um quanto doar o outro em mesma proporção, tá? E quando eu estou falando de 2 genes distintos, então agora eu não estou falando somente do gene A, que está aqui nesse cromossomo grandão. Estou falando também do gene B, que está em um outro cromossomo, por exemplo, esse que é menorzinho, que é um pouquinho diferente aqui, tá? Então, a segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, versa sobre isso, sobre tanto a possibilidade de você ter, né, a formação aí lá na fase 1, você ter uma segregação que una um gameta com, né, os cromossomos aqui, no caso, os cromossomos escuros, né, que aqui carregam o azão e esse outro aqui carrega o bezão, eles sendo segregados para um lado, enquanto do outro lado eu vou ter, né, os cromossomos carregando os alelos recessivos, ou eu vou
ter aí também um alinhamento diferente, em que a gente vai ter, né, o cromossomo escuro sendo segregado junto com esse outro cromossomo aqui, mas na sua versão, né, que tem o alelo Bzinho, sendo segregados juntos, então formando aqui um gameta Azão Bzinho, quanto formando aqui um gameta Azinho Bzão, tá? Vamos repetir, reformular e mostrar novamente. Então, o que eu estou querendo dizer é que durante a meiose pode acontecer 2 alinhamentos diferentes dos cromossomos maternos e paternos na metáfase 1, tá? Então, eu falei para vocês pararem para observar a metáfase 1, principalmente, porque é nela que vai acontecer essas 2 possibilidades de alinhamento que vão gerar aí, né, as possibilidades de a gente ter os 4 gametas, né, tanto os parentais quanto os recombinantes, tá? E esses 2 alinhamentos diferentes, eles vão ocorrer de forma aleatória, tá? Pode acontecer assim, pode acontecer do outro jeito, com uma igual frequência. Então, a gente tem aqui uma célula, tá? Uma célula 2N igual a 4, ela tem 2 pares de cromossomos, tá? Então, ela tem esse par lilás e ela tem esse par verde, tá? Só para diferenciar um par do outro, a gente tem os mais escuros e os mais clarinhos, tá? Então, ela tem nesse cromossomo lilás o gene A e no mais escuro ela tem o alelo azão, no mais claro ela tem o alelo azinho, tá? E ela também é Bzão, Bzinho para o outro gene que está no outro cromossomo, tá? Então, ela é uma dupla heterozigota, azão, azinho, Bzão, Bzinho, e vai fazer aí, vai produzir então os seus gametas, tá? Para produzir os gametas, ela tem que duplicar. Aqui não está duplicado, né? Vejam, a gente tem só uma cromátide, tá? Então, vai acontecer a duplicação, prófase 1, e aí vai vir a metáfase 1, tá? E aí a gente vai ter a metáfase 1. E a metáfase 1 pode acontecer com 2 alinhamentos diferentes, como eu estava falando. A primeira possibilidade é que os cromossomos, agora duplicados, né, se alinhem, porque na metáfase 1 eles vão estar dispostos na placa equatorial em par. E como eles vão estar em par, eles podem estar se alinhando dessa forma aqui. Os centrossomos são esses pontinhos amarelinhos aqui, determinando o polo e por isso determinando a placa equatorial aqui, tá? Então, eles vão estar, os cromossomos homólogos em par, e eles podem estar dispostos dessa forma em que os cromossomos aqui mais escuros, tá, estejam para um lado e os mais claros para o outro lado. Ou, de igual frequência, vai acontecer o outro alinhamento, o alinhamento em que a gente vai ter aí o cromossomo lilás escuro sendo segregado, né, agora, né, alinhado junto com o cromossomo mais claro verde, e do outro lado vai ter o contrário, a gente vai ter o cromossomo lilás claro junto com o cromossomo verde escuro, tá? Então, esse outro alinhamento aqui, então, supondo, por exemplo, que os escuros sejam herdados da mãe e os claros sejam herdados do pai. Aqui a gente vai ter um alinhamento que vai favorecer aí formarem-se gametas parentais. Já aqui é um tipo de alinhamento em que a gente tem aqui cromossomo herdado da mãe junto com o cromossomo herdado do pai para um lado e cromossomo herdado do pai, né, junto com o cromossomo da mãe herdado para o outro lado. Vamos ver aqui, nessa primeira opção, né? Nessa primeiro alinhamento aqui, o que a gente vai ter então? Temos a metáfase 1, que foi o que determinou esse alinhamento para formar então os gametas. A anáfase 1 vai ser o momento em que vai puxar, vai separar cromossomos homólogos, tá? E aí já vai acontecer a telófase depois já estou pulando etapas aqui, né? Da telófase 1 até a telófase 2, aqui vai acontecer o que? A separação das cromátides irmãs. E a gente vai gerar aí somente gametas parentais. Então, quando eu alinho dessa forma, eu gero 4 gametas. Mas 2 deles vão ser azão, bezão e 2 azinho, bezinho. Todos eles parentais, tá? Do tipo parental. E nós temos aí a possibilidade de gerar os gametas também recombinantes, tá? E aí, com esse outro alinhamento que eu mostrei lá para vocês na metáfase 1, vai acontecer a anáfase, vai separar esses cromossomos homólogos e vejam que foram separados aí para uma célula
os cromossomos com o gene, aí o alelo Azão, e o outro cromossomo tá com, no gene B, o alelo Bzinho, e na outra célula eu vou ter o quê? Azinho, Bzão. E aí, nessa segunda divisão meiótica, eu vou ter a separação para formar os quatro, né, as 4 células haploides, e aí eu vou ter gametas aqui recombinantes, né, gametas Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, tá? Então, quando a gente desenhar lá o quadro de Punnett para 2 características, normalmente a gente vai trabalhar bastante com essa ideia das 2 características. Quando a gente formar o quadro de Punnett para um duplo heterozigoto, a gente formar lá, eu vou formar quais gametas ele pode formar? Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho, Bzinho, Azão. Então, né, para essas 4 possibilidades é justamente por quê? Porque eu tenho a possibilidade, né, lembrem, na metáfase 1, de gerar esse alinhamento e os gametas parentais, ou um outro tipo de alinhamento que vai gerar os meus gametas recombinantes. Então, sim, de fato, usando, né, tendo esse genótipo, ele vai ter, essa célula vai conseguir gerar os 4 tipos de gametas com 1/4 de chance de gerar cada um deles, tá? Mas a gente vai ter 2 deles do tipo parentais e 2 deles do tipo recombinante, que você vai ter que ter um alinhamento diferente para separar, né? E acabar gerando ali um gameta que vai ter um cromossomo que veio da mãe e um outro cromossomo que veio do pai, na verdade, tá? Fazendo aí, recombinando, fazendo aí combinações diferentes desses cromossomos. E se a gente parar para pensar um pouco, né? A gente está falando aqui de uma célula mais simples, a gente está só citando aqui, porque a gente está falando apenas de 2 características mesmo, então a gente está aqui supondo uma célula com apenas 2 pares de cromossomo, uma célula 2N igual a 4, né? Então, essa célula que tem apenas 2 pares de cromossomos, como na metáfase pode acontecer, né, 2 tipos de alinhamentos diferentes para esses 2 pares de cromossomos, né? A gente tem aí a possibilidade de gerar 4 tipos de gameta, tá? Com essas combinações entre esses 2 cromossomos. Então, é uma combinação de 2 elevado a N, tá? Ao número aí de cromossomos que essa célula vai ter, é que vai dar as combinações possíveis de gametas que a gente pode gerar para essa célula. No caso aqui, 4 gametas possíveis. A gente só consegue gerar esses gametas, né? Aqui que a gente tenha esse cromossomo com esse, ou esse com esse, ou esse com esse daqui e esse com esse daqui, certo? Para 2. Agora, tentem pensar um pouco, trazer isso para a nossa célula, em que a gente tem, novamente, 23 pares de cromossomos, temos 46 deles, tá? Quando a gente não tem uma célula 2N igual a 4, esquece isso daqui que eu escrevi errado. Ao invés de uma célula 2N igual a 4, a gente tem uma célula que o 2N seja 46, né? Que o nosso N seja 23. Eu vou ter, novamente, o 2 elevado ao N. Se eu fizer, então, 2 elevado a 23, olha o número de combinações de possíveis gametas que a gente vai ter, né, que a célula humana consegue produzir, tá? Então, por quê? Porque eu posso tanto gerar um gameta, né, e supõe aqui, por exemplo, né, que esses cromossomos mais claros são doados pela mãe e esses cromossomos mais escuros foram doados pelo meu pai. Eu posso gerar um gameta que tenha 23 cromossomos, todos eles sendo desse tipo aqui, mais claro, e gametas todos eles sendo desse tipo mais escuro. Posso, seriam meus gametas parentais. Posso gerar esse tipo de gameta sim. Essas são as 2 possibilidades dentre as 8 milhões possíveis. Por quê? Porque eu posso doar metade deles sendo da mãe, metade deles sendo do pai. Eu posso doar combinações aí completamente diferentes. Tá? Então, se a gente combinar, ou seja, 2 elevado a 23, a gente tem mais de 8 milhões de combinações possíveis de gameta que eu posso fazer combinando os cromossomos aí sem pensar em crossing over ainda, tá? Só pensando na combinação entre os diferentes cromossomos, tá? Então, só pensando das combinações de diferentes cromossomos, eu vou fazer combinações entre os cromossomos que eu ganhei do meu pai e da minha mãe e formar aí gametas únicos, tá? E formar gametas únicos. E o meu parceiro vai fazer combinações, né, de cromossomos que ele recebeu, de DNA que ele recebeu da mãe e DNA que ele recebeu do pai, vai gerar gametas únicos também, e os meus gametas únicos vão se fundir com esse gameta único do meu parceiro para formar o quê? Um indivíduo completamente único,
tá? Então, a gente tem, por isso que temos aí, né, quando a gente tem a reprodução sexuada, a gente tem uma variabilidade genética de indivíduos muito grande. Isso sem nem pensar no crossing over, pensando apenas nas combinações possíveis, né, entre esses cromossomos, tá? Só para vocês terem uma noção. São mais de 8 milhões de possíveis combinações de gametas que um indivíduo pode gerar. Um indivíduo humano, né, no caso, pode gerar, tá? Agora vamos para a parte de ligação gênica, tá? Vocês estão tão quietos hoje? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá tudo certinho aí? Tudo certo? Estão compreendendo? Beleza. Então, nós vamos passar agora a falar da exceção da segunda lei de Mendel. Então, eu falei até agora da segregação independente, né, que vai ser observada para muitos genes e que o Mendel observou entre as várias características que ele estudou. Quando ele estudou elas em conjunto, ele somente observou genes que segregavam de forma independente. Mas o que eu vou dizer para vocês é que a segregação dependente, aquela que a gente observou lá, ela existe entre aspas, tá? Na verdade, existe o que a gente chama de exceção da segunda lei de Mendel por um fenômeno que a gente chama de ligação gênica, tá? Por quê? Porque até agora a gente falou de genes que estariam em cromossomos diferentes. Mas e se esses genes estiverem no mesmo cromossomo? Funciona da mesma forma? Então, por exemplo, aqui está sendo mostrado dois genes, o gene R, né, para a cor da flor, e o gene L para a forma do pólen, tá? Aqui, esse parental aqui, ele é Rzão, Rzão, Lzão, Lzão, tá? Flor vermelha e pólen longo, tá cruzando aqui com uma flor branca com pólen curto, que é Rzinho, Rzinho, Lzinho, Lzinho. E vejam que o gene R e o gene L, eles estão os dois no mesmo cromossomo. Isso aqui está sendo representado como um cromossomo, tá? E o cruzamento deles gera um indivíduo, né, heterozigoto. Então, ele recebe, né, um cromossomo aí, né, desse progenitor e um cromossomo desse progenitor aqui, e gera ali um heterozigoto, Rzão, Rzinho, Lzão, Lzinho, que tem, né, a característica lá dominante, flor vermelha e pólen longo, tá? E eles estando no mesmo cromossomo, é o que a gente chama, né, de genes que estão posicionados no mesmo cromossomo, são os genes que a gente chama de ligados. Tá acontecendo ali uma ligação gênica, eles estão ligados porque eles estão ali, imaginem realmente ligados, né, um ligado no outro, eles estão na mesma molécula em si, né, não em cromossomos distintos, estão no mesmo cromossomo, tá? E esses alelos que estão ligados, né, então no mesmo cromossomo, eles tendem a ser herdados juntos, tá? Então, se eles vieram aqui nesse mesmo cromossomo, um Rzão junto com um Lzão, ele vai tender, então essa geração F1 vai gerar na sua meiose gametas, vai tender a aparecer nesses gametas os cromossomos com esses alelos que estão ligados, Rzão com Lzão e Rzinho com Lzinho, tá? Ou seja, os gametas parentais, né, vão tender a aparecer mais. Mas, então, não vai ter formação de gameta recombinante quando a gente tiver gene ligado? Não, vai acontecer sim, tá? Vai acontecer a formação de gametas recombinantes sim, também nesses casos dos genes ligados, só que ela vai acontecer normalmente numa frequência menor, tá? Por que numa frequência menor? Porque para que aconteça a formação desses gametas recombinantes, a gente vai precisar não só de algum fenômeno aí, né, no caso a gente estava mostrando antes, era aleatório, né? Simplesmente um alinhamento desses cromossomos. Agora não, agora a gente vai depender, para formar esses gametas recombinantes, a gente vai depender do fenômeno da recombinação homóloga, do crossing over. Ele vai ser necessário para formar esses gametas recombinantes. Então vamos relembrar aqui. Se a gente tem dois cromossomos, né, aqui a gente tem um par de cromossomos, tá? Eles são homólogos entre si, tá? Olha, mesmo tamanho, mesma posição de centrômero. Aqui nessa posição temos o gene A, aqui nessa posição a gente tem o gene B, tá?
Cada um desses cromossomos aqui estão carregando os alelos diferentes. Esse aqui carregando o alelo Azão e o alelo Bzão. E esse daqui carregando o alelo Azinho e o alelo Bzinho, tá? Vai acontecer, então, a meiose para formar os gametas desse indivíduo aqui. Vai duplicar primeiro esses cromossomos, aí formamos as cromátides irmãs, tá? Para os dois. E agora a gente vai ter a etapa aí da prófase 1, né? Que tem, os cromossomos se abraçam, né? Entre si. Eles ficam pertinho, os homólogos, perto um do outro. E vai acontecer aquele fenômeno das quiasmas, né? As recombinações homólogas, tá? E aí, pode acontecer uma recombinação homóloga, um crossing over, nas regiões entre o gene A e o gene B, tá? Quando eles estão pareando lá na prófase 1, vai ter as quiasmas e pode acontecer uma quiasma aí entre A e B com uma recombinação homóloga entre cromátides. Ó, tá vendo que são duas cromátides aqui? Cromátides homólogas. Ela não acontece entre cromátides irmãs, tá? Vai acontecer sempre entre cromátides homólogas, tá? E aí, acontecendo essa quiasma aqui entre os genes A e B, a gente vai ter aí, então, a formação ao final, depois dessa cromátide, dessa quiasma ter terminado, vai acontecer primeira divisão meiótica, segunda divisão meiótica, e eu vou formar aí, então, os meus 4 gametas, em que 2 deles vão ter essa cromátide aqui, que não, por exemplo, não participou ali dessa quiasma, que tem aí, então, Azão, Bzão, é parental, e a outra Azinho, Bzinho. E a gente vai ter essas outras 2 cromátides que fizeram troca. Elas fizeram troca entre elas. Então, se elas fizeram troca entre elas, entre o gene A e o gene B, elas têm aí, então, essa combinação recombinante, né? Vão ser aí gametas recombinantes, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Então, para os genes ligados, eu vou ter que ter obrigatoriamente uma recombinação homóloga acontecendo ali para formar os gametas recombinantes, tá? Então, vejam aqui, né? Os nossos cromossomos lá na meiose e os produtos que vão ser formados deles. Se a gente tem uma meiose que não ocorre crossing over entre A e B, pode acontecer um crossing over aqui, ó, pessoal. Pode acontecer aqui, pode acontecer só nessa pontinha aqui. Não aconteceu um crossover entre A e B. Não aconteceu entre A e B, o meu produto meiótico vai ser somente gametas parentais. Aconteceu entre 2 cromátides irmãs, entre 2 cromátides homólogas, né? Um crossing over aqui entre A e B. E aí eu formei, então, né, o produto meiótico vai ser aí desses 4 gametas, 2 vão ser parentais, 2 vão ser recombinantes, tá? Mas aí, com que frequência que vai acontecer esses crossing overs? Eu mostrei para vocês lá que, de fato, eles acontecem, né? E mais de um, normalmente. Olha, mostra aqui, né? Eles estão entrelaçados, formando várias quiasmas. Então, a frequência de que aconteça um crossing over ali, ela é grande. Realmente acontece sempre ali alguns crossing overs. Mas a diferença é que, para que ocorra a formação desses gametas recombinantes para aqueles 2 genes, né, vai ter que acontecer o crossing over entre um gene e o outro, como eu falei, entre A e B, tá? Se esses genes estiverem muito proximamente posicionados no cromossomo, se eles estiverem muito próximos, a gente chama, né, de genes que são fortemente ligados. Eles estão fortemente ligados. Eles estão ligados porque estão no mesmo cromossomo. E, além disso, eles estão fortemente ligados. Ou seja, eles estão muito próximos, tá? E que é esse caso aqui, por exemplo. Ilustrando, ó, a gente tem o gene A, esses cromossomos, né? O azul e o rosa são cromossomos homólogos entre si. E o gene A está posicionado nesse ponto aqui. E o gene B está bem pertinho aqui, tá? Somente crossing over que acontecer dentro dessa região aqui, essa pequena região que está aqui em cinza, só crossing overs que aconteçam nessa região é que vão gerar os gametas recombinantes, tá? Então, acontecendo crossing over nessa regiãozinha aqui é que eu gero esses cromossomos aqui e aí eu consigo gerar aqui, ó, 2 cromátides aqui irmãs, 2 cromátides que vão estar com
uma combinação aí recombinante, né, entre esses alelos, os alelos Azinho, Bzão e Azão, Bzinho, tá? Mas se eles estão muito proximamente ligados, a chance de acontecer um crossing over nessa região é muito pequena, né? É menor, porque tem que ser especificamente nessa região. Mas se, por exemplo, aqui, num outro exemplo, o gene A e o gene B estiverem distantes um do outro, bem distantes, um numa ponta do cromossomo e o outro na outra ponta, e aí a gente vai ter uma distância bem grande e uma maior chance de acontecer crossing over nessa região aqui. Muito mais simples de acontecer um crossing over nessa região. Observa aqui, tá? Quando você tem eles mais distantes, tá? E aí a gente chama que esses genes, eles estão fracamente ligados. Eles estão ligados, estão no mesmo cromossomo, mas fracamente ligados. Eles estão tão distantes que a segregação deles vai ser muito próxima da segregação independente, porque o crossing vai praticamente, em 100% das vezes, vai estar acontecendo também, tá? Então, vai estar com uma frequência ali de gametas do tipo recombinante parental, né? Para cada um daqueles 4 tipos de gameta, eu vou ter uma frequência ali perto de 1/4 para cada um, quando eles estão fracamente ligados. Quando eles estão fortemente ligados, não. E como é que se descobriu isso, né? Que os genes estariam ligados e tudo mais? A partir dos cruzamentos. Estudando, continuando o trabalho de Mendel, fazendo esses cruzamentos de híbridos, é que a gente se deparou ali com proporções fenotípicas diferentes daquelas que o Mendel observou. E a gente falou de várias extensões da lei de Mendel na última aula, né? Falamos muito das diferentes proporções fenotípicas, diferentes casos que podem estar acontecendo. E uma das coisas que pode estar acontecendo também é a ligação gênica, tá? E isso vai alterar ali os cruzamentos de híbridos e a proporção fenotípica. Por exemplo, para aquele primeiro exemplo que a gente estava vendo lá, os genes R e L, para a cor da flor e forma do pólen, né? A gente teria aí, né, os parentais, né, com flor vermelha e grão de pólen longo, e flor branca com grão de pólen curto, cruzando, formando aí a F1 heterozigota, que tem aí os alelos dominantes, né? Então tem flor vermelha e grão de pólen longo, mas ela é uma heterozigota, e quando cruzada entre si, gerando os 4 fenótipos, né, possíveis, que são aí flor vermelha, grão de pólen longo, tá? Que aí seria esse fenótipo aqui, né, parental, gerando flor branca e grão de pólen curto, que seria esse fenótipo aqui também parental, e gerando os fenótipos obrigatoriamente que a gente chama de recombinantes, né, que não são fenótipos idênticos, aqui é os parentais, tá? Que seria uma flor vermelha com grão de pólen curto e uma flor branca com grão de pólen longo, tá? E aí, quando ele teve nesse cruzamento aqui, o que ele observou, né? Observou lá os valores, 583 para esse daqui, 26 para esse, 24 para esse só e 170 para esse aqui. Sendo que o que ele esperava na proporção 9 para 3 para 3 para 1, então se a gente tem aqui, né, para um total de 16, nós teríamos 9 desse, 3 desse, 3 desse e 1 desse, mas num total aí, que eu não sei, deve ser um total de 700, enfim, de 700 indivíduos, sei lá, ele esperava, para ter a mesma proporção, ele esperava 451 desse daqui, e ele teve bem mais. Ele esperava 150 desse daqui, e ele teve bem menos. Desse daqui também esperava 150, e ele obteve bem menos. E desse outro de cá, ele esperava ter apenas 50, e ele teve bem mais, tá? Por que isso? Porque ele teve ali, então, um resultado sempre de menos plantas, né? Observou menos plantas que são formadas obrigatoriamente por gametas recombinantes, ou que aqui ele chama de não parentais. Então, ele teve menos do que ele esperava. E das parentais, ele teve mais do que ele esperava. O que aconteceu aqui? Esses genes, eles estão ligados no mesmo cromossomo, estão fortemente ligados de alguma forma que você tem uma frequência desses gametas recombinantes muito menor do que os gametas parentais, tá? E por isso altera ali a proporção fenotípica que é esperada
pela segunda lei de Mendel, tá? Assim é que se observou, né, que existiriam genes que segregariam não de forma ali independente, tá? E depois, né, em estudos mais, né, moleculares, a gente começou a compreender o que seria essa ligação, seria a posição dentro dos cromossomos. Quanto mais próximos, mais ligados, mais fortemente ligados, mais distantes, mais fracamente ligados, e etc. Para terminar só essa parte, só voltando aqui, no nosso cariótipo humano, relembrando o nosso cariótipo humano, que não é 2n igual a 4, tá? Não sei porque que eu escrevi isso aqui, 2n igual a 46. E aí, pensando agora no crossing over, né? A gente falou que dentro do nosso cariótipo humano a gente tem aí, então, 2 elevado a 23 combinações, né, desses cromossomos que vieram do pai e da mãe, né? Que já traz uma variabilidade genética muito grande para os indivíduos que fazem esse tipo de reprodução sexuada. Mas, além disso, temos os crossing overs acontecendo frequentemente, tá? Então, além de tudo isso, você é gerado não somente, né, com cromossomos vindos da mãe e vindos do pai, idênticozinhos, um igualzinho ao do pai e outro igualzinho ao da mãe. Não, a gente ainda faz uma recombinação homóloga, né, uma permuta gênica entre eles para gerar os nossos gametas, tá? Faz uma permuta gênica entre eles para gerar gametas ainda mais diferentes, né? Então, mais possibilidades ainda. Então, o crossing over, ele traz ainda mais variabilidade genética. Sem ele, nós já teríamos uma variabilidade genética. Com ele, uma variabilidade genética ainda maior, tá? Ele consegue justamente fazer um embaralhamento entre, né, os alelos ali diferentes daqueles genes, tá? Agora a gente vai passar para a parte final, falar um pouquinho de alterações cromossômicas. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tô achando que vocês já sabiam de tudo isso que eu falei para vocês, não precisava nem ter falado, ninguém teve dúvida. Tem certeza? Tá tudo certo? Vou seguir então. Agora vamos falar de alterações cromossômicas, né? As alterações cromossômicas, né, são um tipo de mutação, tá? Então, a gente conversou sobre mutação no último módulo. Nós conversamos sobre as mutações de ponto, né? Que são aquelas mutações do tipo alterações, né, de um par de bases ou em alguns pares de bases numa região ali adjacentes, né? Pares de bases que são adjacentes ali numa região. Em genes, por exemplo, a gente falou muito das mutações gênicas, falamos das mutações transições, transversões, sinônimas, não sinônimas, falamos das induzidas, das espontâneas, né? Mas, além das mutações ali que acontecem em uma localização pequena, né, ali do DNA, nós temos as mutações do tipo cromossômicas, tá? Que são aí alterações numa região de um cromossomo. Então, pensa que um cromossomo condensado, né? Se eu tenho uma região dele, eu tenho vários genes ali. Se eu pegar uma regiãozinha ali do cromossomo, já tenho vários genes ali colocados, tá? Então, é uma alteração numa região desse cromossomo ou em todo ele, tá? Então, isso vai abranger mutações, modificações, alterações, né, com múltiplos genes. Então, é um tipo de mutação em larga escala, tá? E que são as mutações mais responsáveis por 50% dos abortos espontâneos, por exemplo, em humanos, que a gente observa, tá? Então, essas mutações são mais drásticas, né? Formam aí, às vezes, indivíduos que não serão viáveis, né? E aí acontece essa formação aí dos abortos espontâneos por conta disso, tá? E as alterações cromossomos, elas são separadas em dois tipos, as alterações do tipo estruturais e as alterações do tipo numéricas, tá? A gente vai começar falando das alterações do tipo numéricas, tá? As alterações numéricas são alteração realmente aí não na estrutura do cromossomo, mas no número de cromossomos, para mais ou para menos. Então, a gente vai ter cromossomos a mais ou cromossomos a menos, tá? E ela vai se separar em dois tipos, a euploidia aberrante e a aneuploidia. O que seria a euploidia aberrante? Euploide é aquele que tem, né, o conjunto inteiro de cromossomos. A aneuploidia seria uma alteração naquele conjunto. Mas a euploidia aberrante
é uma alteração no conjunto inteiro de cromossomos que é anormal, que é aberrante, que não deveria estar daquela forma ali, tá? Em animais, de uma maneira geral, e em seres humanos também, a euploidia aberrante, ela quase sempre não vai gerar um indivíduo viável, tá? Por exemplo, a triploidia, que seria a formação ali de um indivíduo, né, um ser humano, que teria, ao invés de 2 conjuntos, né, ao invés de ser diploide, ele aparecer ali com 3 conjuntos de cromossomos, então ele sendo um triploide, ele ao invés de ter 46 cromossomos nas células, ter aí 69, ter um conjunto a mais, né? E ao invés de ter um par de cada cromossomo, ele vai ter 3 cromossomos para cada um dos tipos de cromossomo, tá? Esse tipo, né, de triploidia aí, né, esse tipo de euploidia aberrante, ela pode acontecer, sim, por exemplo, quando você tem um óvulo sendo fecundado por 2 espermatozoides. Isso normalmente não vai acontecer quando um óvulo consegue fecundar, quando um espermatozoide consegue fecundar o óvulo, esse óvulo não recebe mais, ele modifica ali, né, o seu envoltório e não recebe mais outros espermatozoides, tá? Mas, eventualmente, com uma frequência bem menor, pode acontecer de 2 espermatozoides acabarem entrando ali, acabarem realizando a fecundação. Então, se a gente tem, né, um conjunto em cada um desses gametas, óvulo, espermatozoide 1, espermatozoide 2, a gente vai ter 3 conjuntos, tá? E esses indivíduos que podem acabar sendo gerados aí vão ser euploides aberrantes, tá? Mas em humanos, eles vão ter uma sobrevida muito baixa, assim, né? Vão ser formados aí que vão gerar aí abortos espontâneos, então ainda no desenvolvimento daquele embrião, ele não vai sobreviver e ocorrer um aborto espontâneo, ou com letalidade ali precoce, né, sobrevivendo por alguns meses, mas depois, né, vindo a morrer, tá? Já a aneuploidia, diferente da euploidia aberrante, ela vai ser uma alteração não no conjunto inteiro, mas em uma parte daquele conjunto, em um cromossomo ou em outro, tá? Que aí sim ela vai estar mais frequente aí dentro da nossa população, porque aí ela traz aí indivíduos viáveis, tá? Mas só trazendo um paralelo em relação a falar da euploidia aberrante, nem sempre a alteração no conjunto inteiro de cromossomos, tá? Vai ser aí maléfica para o indivíduo. Em animais, em humanos, vai ser, como eu falei para vocês. Mas, por exemplo, em plantas, tá? É extremamente comum aquilo que a gente chama de poliploidia, tá? A gente nem mais chama de euploide aberrante porque não geram organismos que não são viáveis. Na verdade, geram organismos viáveis. Então, as plantas, elas comumente vão ser aí poliploides. Elas comumente vão ter mais de 2 conjuntos de cromossomos e o aumento desse conjunto de cromossomos normalmente gera novas plantas viáveis também, tá? Um efeito da poliploidia, né, de você ter mais números de cromossomos, conjuntos de cromossomos, é o aumento do tamanho da célula, tá? Então a célula ela fica maior e o indivíduo também, né, fica aumentado. Então as espécies aí de plantas, né, que vão ser poliploides, que têm mais conjuntos de cromossomos, elas tendem a produzir aí sementes maiores, frutos maiores, né? E isso traz um rendimento agrícola, né? Tem um interesse agrícola muito grande na poliploidia de plantas, tá? Então lembra que eu falei para vocês, acho que lá na primeira aula, quando a gente falou de genética, eu falei para vocês da seleção artificial, né? Que tem interferência humana há milhares de anos sem nem conhecer DNA, sem nem conhecer célula, né? Os seres humanos já começaram a observar que cruzar ali, né, a questão da hereditariedade, cruzando ali plantas que tinham um tamanho maior, uma característica melhor, né, eles foram cruzando essas plantas e quando cruzaram ali tamanhos maiores, provavelmente começaram a selecionar também plantas poliploides, né? E aí acabou que a interferência humana, desde milhares de anos atrás, acabou por selecionar cada vez mais essas plantas com um número maior de conjuntos, né, de cromossomos. Por exemplo, a banana comumente é triploide,
Os morangos, tem vários tipos de morangos com ploidias diferentes, mas chega ali a ter até hexaploides, tá? Octaploides, acho que também. Você tem, para os morangos, por exemplo, são 8 conjuntos de cromossomos, então, tá? E aí acabam trazendo esses frutos maiores, sementes maiores, tá? E a interferência humana não foi só lá atrás, né? Quando a gente não conhecia muito essa base molecular do porquê que isso acontecia. Hoje, já conhecendo e sabendo que isso acontece, né? A intervenção acaba por ser mais consciente mesmo, em gerar ali híbridos, testar, né? E existem técnicas para se fazer esse aumento da ploidia de determinados cultivares, tá? Mas isso foi só um parênteses para abrir e falar para vocês que nas plantas ocorre de uma forma diferente. Mas vamos voltar a falar das alterações cromossômicas, né? Da aneuploidia. Falamos dos euploides aberrantes, que são raramente viáveis, né? E em humanos, né? Não é viável esses triploides ou as euploidias aberrantes, mas as aneuploidias vão acontecer com uma maior frequência, gerando indivíduos viáveis, tá? E a aneuploidia, ela ocorre por quê? Como é que vai acontecer a aneuploidia? A aneuploidia, então, é uma alteração no número de um cromossomo ou de outro, tá? E isso ocorre normalmente ali durante a meiose, tá? A meiose é que vai trazer ali um gameta com um número diferente de cromossomos, tá? Que quando for utilizado, né, para fecundação, aquele gameta, você vai gerar, então, um indivíduo que vai ter um número diferente ali, né, de um determinado cromossomo, ou para mais ou para menos, tá? E esse processo que vai acontecer de errado ali na meiose é o que a gente chama de não disjunção, tá? A disjunção é justamente a separação, tá, que vai acontecer, né, justamente naquela etapa lá da anáfase, né, em que o físio mitótico puxa, então, né, no centrômero, ligado ali ao centrômero do cromossomo, separando, né, primeiro, na primeira divisão meiótica, os cromossomos homólogos, e na segunda divisão meiótica, separando as cromátides irmãs, tá? E nessa separação, a gente pode ter uma disjunção normal, em que vai um par de homólogo, né, para cada lado, tá? Um do par vai para um lado, outro do par vai para o outro. E na separação das cromátides irmãs, uma cromatide irmã vai para um lado e a outra vai para o outro. Essa é a disjunção normal. E aí pode acontecer a não disjunção, que é justamente elas não se separarem. Então, na primeira divisão meiótica, por exemplo, aqui nessa célula acontece uma não disjunção. Tá? Então, essa célula aqui que tem aí 2 pares de cromossomos, para esse parzinho aqui aconteceu normal, a disjunção. Para esse outro par aqui grande, né, desse cromossomo maior, não aconteceu uma disjunção certa na primeira divisão meiótica. A primeira divisão meiótica separa cromossomos homólogos. Então, os 2 cromossomos homólogos vieram para esse lado aqui, para essa célula aqui. Então, eu gerei já uma célula aqui que vai ter uma quantidade de cromossomos diferente do que seria o normal, né? A mais, né? Ela vai ter um par a mais. E essa daqui vai ter um par a menos. Era para ter cada uma um par, né? Para ter cada uma 2 pares, desculpa. Essa daqui vai ter 3 pares, né, de cromátides irmãs, e essa aqui vai ter só um par de cromátides irmã, tá? Aí a disjunção acontecendo na segunda divisão meiótica, acontecendo de forma normal, eu vou gerar, nos meus 4 gametas, eu vou ter uma mudança, uma alteração aí no número de cromossomos, né? Se eu tinha aqui o meu 2N, aqui eu queria ter o meu N, né? O meu haploide, tá? Com um cromossomo de cada um desses 2 tipos. Mas eu vou gerar aqui, né? Como a não disjunção aconteceu na primeira divisão meiótica, eu afetei os 4 gametas. Então, eu vou gerar para esse daqui, para esses 2 aqui, né? Eu vou gerar gametas que vão ter N mais 1 cromossomo a mais do que o normal. E para esses 2 gametas aqui, eu vou gerar um N menos 1 cromossomo a menos do que o número normal, tá? Então, pensem bem que aqui, por exemplo, tem cromossomo a mais, então eu tenho a possibilidade de gerar aí uma trissomia. Por quê? Porque acontecendo, por exemplo, uma fecundação, esse gameta aqui gerado, né? Agora eu tenho 2 cromossomos desse grande, ao invés de um só.
Quando eu fecundar com um gameta normal, por exemplo, um gameta que teria um de cada tipo desses cromossomos, eu vou ter o quê? 2 desse pequeno, normal, mas vou ter 3 desse grande. Estou gerando uma trissomia, tá? Já para esse tipo de gameta aqui, que tem o N-1, eu tenho aí a possibilidade de gerar uma monossomia para um indivíduo. Porque esse gameta, quando for fecundado com um gameta normal, o cromossomo menor, vou ter 2 dele, normal, aconteceu tranquilamente, porque na disjunção dele não aconteceu nada de errado. Mas para o cromossomo maior, eu vou ter apenas um cromossomo, ao invés de 2. Eu vou ter uma monossomia, tá? Mas a possibilidade da não disjunção, ela acontece tanto na primeira divisão meiótica, quanto pode acontecer na segunda divisão meiótica. Então, na primeira, aconteceu tudo normal, separei os pares normalmente. Mas na segunda divisão meiótica, teve uma não disjunção das cromátides irmãs. Então, eu puxei as 2 cromátides irmãs para um lado e não foi nenhuma para o outro, tá? No caso, quando ocorre a não disjunção na segunda divisão meiótica, eu não afeto todos os gametas. Eu afeto metade deles só, tá? Por quê? Porque aqui aconteceu normal e nessa célula aqui aconteceu normal também, tá? Então, se eu tiver não disjunção só em uma das células na segunda divisão meiótica, né, esses gametas daqui, desse lado de cá, vão ser normais, vão ser N. Mas nesse caso aqui, os gametas que forem gerados, né, por essa célula aqui em que ocorreu a não disjunção na segunda divisão meiótica, eu vou ter aí, então, metade dos gametas formando aí um N mais 1, né, e outro gameta faltando um cromossomo N menos 1. Tá? Com a possibilidade também de gerar trissomia aqui e de gerar uma monossomia aqui, tá? Deu para entender bem? E as trissomias, né? A gente conhece bem, a trissomia mais comum de acontecer na espécie humana é a trissomia do cromossomo 21, tá? Quando o indivíduo apresenta essa aneuploidia, né, esses 3 cromossomos do tipo 21 ao invés de 2, ele vai ter aí uma condição, não é uma doença, tá, pessoal? É uma condição genética, assim como a minha condição genética, por exemplo, de ter 2 cromossomos X, e aí eu tenho meu sexo biológico feminino. Enfim, essa é uma condição biológica, uma condição genética, né? No caso, a condição genética de um indivíduo com síndrome de Down é ter 3 cromossomos 21, tá? E nessa condição, né, você tem aí diversas características que aparecem muito aí, né, nos indivíduos que têm essa condição. Inclusive, a possibilidade maior de ter algumas doenças, aí sim, algumas doenças que podem estar aí associadas a essa condição, como, por exemplo, algumas cardiopatias congênitas que aparecem aí com um percentual bem maior nessas pessoas que têm essa condição de síndrome de Down, tá? Mas as outras características que a gente conhece, os olhos puxados, né? A face um pouco achatada, larga, os olhos inclinados, enfim, tem todas as características, diversas características aí que estão associadas com essa condição genética, tá? Da trissomia do 21, que é a síndrome de Down. E um outro tipo, né? A gente falou de trissomia do 21, né? A gente também tem a trissomia do 14, tem a trissomia do 18, enfim, que vão trazer aí outras condições genéticas também possíveis que aparecem na população humana, mas a síndrome de Down é mais frequente. A síndrome de Turner, tá? Aí já não é uma trissomia, é uma monossomia, tá? Então, como eu mostrei para vocês que tem gametas que podem gerar a trissomia, e existem os gametas que podem gerar ali a monossomia, tá? E a síndrome de Turner é um tipo de monossomia do cromossomo sexual. As monossomias humanas de cromossomos autossômicos normalmente não são viáveis, tá? A gente não achei nenhum exemplo, porque realmente elas não são viáveis. A gente não é viável a gente ter apenas um cromossomo, tá? Do tipo autossômico, porque ali estão genes ali completamente necessários para a sobrevivência, e a gente tem que ter eles em par, né? Duplamente. No caso do cromossomo sexual X, é possível da gente ter aí
apenas um cromossomo X, que é a monossomia do X, que é a síndrome de Turner, tá? Ou também a gente chama de X0. Esse indivíduo, ao invés de ser XX, ele acabou apresentando aí apenas um, ou XY, né? Apresentando aí apenas um cromossomo sexual X, tá? Tem diversas características associadas a essa síndrome, a essa condição genética. Também tem aí uma possibilidade maior de ter algumas malformações, né? Que podem gerar algumas cardiopatias congênitas também, tá? Mas normalmente vão ter, né, síndrome de Turner, né? Vão ser mulheres, né? Mas que vão ter aí o desenvolvimento da puberdade, né, dessa parte mais, né, de sexualidade mesmo, né, dos órgãos sexuais e tudo mais, vai ter aí isso um pouco diferenciado, tanto que normalmente só é diagnosticado a síndrome de Turner quando esses indivíduos chegam aí na fase de adolescência mesmo, né, pela ausência de menstruação e por conta dessas características, desses desenvolvimentos um pouco diferentes da genitália e tudo mais, tá? Uma outra neoploidia muito comum não, né? Mas que apresenta aí, né, em seres humanos é a síndrome de Klinefelter, tá? A síndrome de Klinefelter, nesse caso, a gente vai ter aí uma trissomia do cromossomo sexual, então XXY, tá? Vão ter 2 cromossomos X e um Y, ou em alguns casos tendo 3 cromossomos X e um Y, tá? Formando aí uma tetrassomia, né? Nesses 2 casos é a síndrome de Klinefelter, né? Ela vai ter características um pouco mais diferentes, né? Mais drásticas, quando você tiver aí os 3 cromossomos X e um Y, tá? Do que comparado com a trissomia apenas. E vão ter várias características aí formadas, tá? Na formação também da genitália, no tamanho, normalmente, né? Eu não cheguei a falar, mas na síndrome de Turner, né, as pessoas que são X0 nessa condição genética têm uma estatura mais baixa, tá? Abaixo da média, né? E na síndrome de Klinefelter você tem uma estatura acima da média, né? São pessoas mais altas, tá? E diversas outras características também aqui, que vocês podem verificar depois e tudo mais, né? Que são associadas a essa condição genética. E aí, por fim, vamos falar das alterações cromossômicas não numéricas, né? Das alterações que seriam estruturais. As alterações estruturais são na estrutura do cromossomo mesmo, né? Então, eles têm a possibilidade aí de 4 tipos, principalmente, que são os tipos de deleção, duplicação, inversão e translocação. Não de um cromossomo inteiro, né? Mas de pedaços daquele cromossomo, de uma região daquele cromossomo, tá? Então, por exemplo, a gente tem um cromossomo aqui que tem essas regiões em azul, em rosa e em amarelo, e essa região aqui que tá em rosa, ela é deletada, por exemplo, tá? Uma deleção dela, ou pode acabar sendo duplicada. Então, essa região em rosa sendo duplicada. Essas deleções e duplicações normalmente vão acontecer, na verdade, as alterações cromossômicas estruturais, de uma maneira geral, podem acontecer muito com essa quebra e ligação errada, novamente, desses cromossomos. Então, por exemplo, durante as quiasmas, durante os crossing overs, pode acontecer esse tipo de alterações estruturais. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando falamos de mutações, né, lá no nosso bloco molecular, a gente falou um pouquinho das mutações que fazem quebras bifilamentares, né, os raios-x e tudo mais. Essas quebras bifilamentares, né, são reparadas por alguns sistemas de reparo e alguns sistemas de reparo podem acabar errando na hora de juntar, tá? Então, ocorre uma quebra lá do DNA e depois, quando vai ter uma religação, um reparo daquele DNA, pode acabar se ligando em regiões erradas. Então, pode ligar invertido, fazendo uma inversão, por exemplo, da região. Então, a região que estava aqui em rosa, veja que a bolinha preta está em cima e a bolinha amarela está embaixo. Então, acontece uma quebra ali de ligação e ela acaba sendo ligada ao contrário, de forma inversa, tá? E também pode ter aí a formação aí das translocações, tá? Translocações vão acontecer entre cromossomos aí diferentes, tá? Entre cromossomos diferentes. Então, a gente tem aqui
essa região desse cromossomo aqui, essa região rosa e amarela, sendo translocada, por exemplo, para esse cromossomo aqui, tá? E aí você forma esse cromossomo que vai ter a perda também dessa região que está em cinza, e aí elas trocam de lugar, né? Aqui está acontecendo uma translocação recíproca, né? Então essa região em cinza, né, vem para cá, e essa região amarela e rosa vem para cá, tá? E formando aqui esses cromossomos aí que estão translocados, que estão aí mutados, modificados, né, por uma mutação cromossômica aí, né, no caso estrutural, tá? O que eu estou separando, né, essas possibilidades aqui de alterações estruturais em aquelas em que a gente vai ter aí um rearranjo, né, porque essas alterações também são chamadas de rearranjos, tá? Os rearranjos não balanceados e os rearranjos balanceados. Como assim balanceado e não balanceado? Então pensa aqui um pouco. Quando eu tenho uma deleção, a partir desse momento aqui, eu tenho perda de informação genética, tá? E aqui eu tenho ganho de informação genética. Então, como a gente mostrou lá nas numéricas, né? Como se eu ganhasse um cromossomo, perdesse um cromossomo. Agora aqui eu estou perdendo uma parte de um cromossomo e ganhando a mais uma outra parte de um outro cromossomo. Então, isso desbalanceia o conteúdo genético geral que aquela célula vai ter, tá? Por isso são chamados de rearranjos não balanceados. Que ao gerar um gameta assim, eu vou estar gerando um gameta que não vai estar balanceado. Eu vou estar com mais DNA do que normalmente deveria estar e vou estar com menos, tá? E essas outras alterações do tipo inversão e translocação recíproca, o que acontece ao final, eu ainda tenho todas as informações genéticas, elas ainda estão ali, né? Só podem estar aí em locais diferentes, no caso da translocação, ou podem estar aí invertidas, né? Em uma outra posição, né? Esses tipos de alterações estruturais, né, do tipo inversão e translocação, normalmente não vão ter aí umas consequências muito drásticas para o indivíduo em si, tá? Mas normalmente podem acabar gerando aí gametas, né, que podem gerar aí algum tipo de alteração aí para a prole dele. Mas, no caso, não tão drásticas para o indivíduo, do que a perda, por exemplo, de uma região. Então, você imagina perder, né, uma região, alguns genes ali, e também duplicar. A gente já viu, né, que essas duplicações, como no caso das trissomias, né, também causam, normalmente, uma variação, né, acabam sendo drásticas aí também, mais drásticas para o indivíduo, variações maiores. Vamos ver alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo aqui é um exemplo do tipo deleção, tá? Um exemplo do tipo deleção. Então, ocorre uma deleção de uma parte aí do cromossomo 5, tá? Em humanos. Então, a gente tem lá o nosso cromossomo 5, aqui você tem um par aqui de homólogos. Veja que esse daqui está com uma região faltando, tá? Então, aqui na interpretação, você tem uma região aqui que foi deletada do cromossomo 5, tá? E aí gera essa síndrome, que é chamada de síndrome do Cri-du-Chat, tá? Que também é conhecida como síndrome do miado do gato, porque esses indivíduos, né, são viáveis, só tem algumas características a eles associadas, tá? E eles têm, né, um choro, né, que se assemelha ao miado de um gato, e por isso, né, o nome da síndrome também vulgarmente ser conhecida como síndrome do miado do gato. Vão ter normalmente aí microcefalia, estrabismo, orelhas displásicas e algumas também cardiopatias congênitas podem estar aí associadas a essa condição, tá? Justamente, simplesmente por uma deleção de uma região lá de um cromossomo, tá? E vejam que ocorre a deleção para um dos pares, então o outro par ainda está completamente, né? É o tipo de alteração estrutural que a gente chama de heterozigótica, né? Que a gente tá presente em apenas um dos cromossomos, tá? Mas ainda assim já você tem esse tipo de mutação, né, só em um dos cromossomos permite normalmente uma viabilidade maior para esses indivíduos, tá? Quando ocorre nos dois, né, que você tem um par de cromossomos que os dois estão deletados, normalmente não vai ser um indivíduo viável, tá? Mas quando tem a deleção em um deles, você tem aí indivíduos viáveis, mas com algumas características diferenciadas pela deleção dessa região. E a duplicação, né? Então,
que vai acontecer aqui no caso desse exemplo do síndrome do X frágil, né? É uma duplicação que acontece no cromossomo X, tá? Então, a pessoa tem o cromossomo X, tá? Esse é o cromossomo X normal, tá? E aqui seria um cromossomo X desse tipo, né? Que tá aí com duplicações. Então, vejam essa pontinha aqui. Vocês estão vendo essa pontinha aqui? Então, é o que acontece com os indivíduos dessa síndrome aí do X frágil, que são duplicações que vão acontecendo dessas regiões repetidas que tem aí no final desse cromossomo X, tá? Então, a duplicação dessa região aqui final, você tem aí indivíduos que vão ter essa síndrome do X frágil, que são uma síndrome aí que traz umas características, a face mais alongada, testa larga, orelhas grandes e salientes, menos tônus muscular, pés chatos, tem algumas características aí envolvidas para essa síndrome do X frágil, tá? Bom, esses eram os exemplos que eu tinha a dar para vocês, né? Os exemplos de inversão e translocação não geram exatamente um tipo de condições genéticas, né, associadas a ele, por isso não trouxe nenhum exemplo. Mas o que eu queria trazer para vocês era isso, era trazer as principais síndromes que são observadas em humanos, né, para essas condições aí gênicas em que você tem alterações nos cromossomos, numericamente ou estruturalmente, tá? Então, é isso, pessoal, por hoje é só, vocês estão liberados e se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade.